Passeando com o novato Roger. E livro gostoso, a gente se coloca no lugar de chegar num local completamente novo, gerando dúvida, né? Porque eu nunca estive aqui, agora quero saber, ele é rapazote, que delícia. E uma das primeiras aulas que o Roger, aula sobre o mundo espiritual que o Roger teve foi em resposta aos questionamentos sobre as leis que envolvem o mundo espiritual, e quando ele desencarnou, a primeira coisa no primeiro passeio é, ué, como é que é o transporte? Porque eu não estou vendo nem rua. Para saber bem mais, ele vai aprender a se transportar. A gente já viu em outra ocasião. Mas eu não gostaria de deixar encomendado para que vocês leiam Um Médium de Transportes. Oswaldo Polidoro deixou colocado a emoção, eu vou dizer a glória que é o trabalho, a capacidade de um encarnado se transportar. Ele vai para o mundo espiritual, onde o guia dele avisa você vai para tal lugar, ele encosta e é transportado. Chama médium de transportes. Você já pensou nisso? Um médium de transportes. O título, a pessoa não conhece, passa batido, mas é um consolo, é um bálsamo para esse encarnado poder falar sobre a faculdade do transporte espiritual. Espiritual. Com essa mediunidade, apelando para os guias, encarnados podem passear conscientes. Leia lá, Um Médium de Transportes. Tem lá no site. Voltando às curiosidades do Roger. Aí, Roger. Aí andando, ele fala, ué, caminhar é o único modo de se locomover, porque eu não estou vendo estrada em lugar nenhum, e o campo é imenso, onde a gente está andando, e a resposta veio. Cada um de nós aqui, Roger, carrega consigo o próprio sistema de transporte, que é o meio mais eficiente e o mais rápido no universo inteiro. Está acima, além de caminhar. A locomoção pessoal é determinada pelo processo de pensamento. Pessoal, não sei se vocês estão somando o quanto o pensamento é importante no mundo espiritual, porque realiza. Temos que aprender a dominar, pensar, usar melhor a nossa mente. Aí continua a explicação para ele, é perfeitamente fácil de se fazer o transporte, depois que te mostram, na primeira vez, como se faz. Quer atravessar o quarto? Ah, tá. Somos nós três, só até a porta do quarto, até onde? Isso é que tem que ser bem focado. O desejo é comunicar o quarto. Do outro lado do quarto é o seu destino, e aí faça um pensamento consciente, e focando nisso, você chega onde pensou. O Robert, o autor do livro, desabafa. É com esse tipo de coisa que o povo cético lá da Terra não acredita em nada, eles gostam de se divertir, e de uma fórmula bem ridícula. Grande piada, ho, 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 e dão gargalhadas. Grande parte dos nossos costumes daqui são fonte de diversão deles, dos encarnados, mas a perfeição, isso eles não conhecem nem podem imaginar. Eu lhes diria que não desprezassem o nosso mundo espiritual e o modo pelo qual fazemos as coisas, não. A menos que estejam preparados para fazerem melhor, ou maior, ou mais sensato, e todos aqui do mundo espiritual ouviremos alegremente a sua explicação e faremos
com que as sugestões dessas pessoas sejam encaminhadas para o departamento certo. Olha a ironia aí. Rir do quê? Dessa maravilha de poder se transformar, transportar pelo pensamento. Bom, ele continua. Nós não precisamos, é claro, nos preocupar desnecessariamente com essas pessoas que dão risada de nós. Se houver qualquer coisa para eles censurarem quando vierem para cá, eles vão ter a liberdade de partir de onde estão, de se removerem a si mesmos, deixando para nós o prazer do nosso próprio modo de vida. E eles que recorram a outro lugar, criem seu próprio deserto e vivam nele. Robert fica muito bravo, aqueles que julgam sem conhecer. Aí a Ruth fala, sabe, Roger, o Monsenhor sabe como é duro conseguir que as pessoas joguem fora as velhas e erradas convicções em direção à verdade. E isso deixa ele muito constrangido. Jogar fora as velhas convicções sobre a verdade. O pessoal se aconchega, se apega a algo que não é verdadeiro, isso ele não se conforma. Mas, enfim, vamos entendendo ele. Os pensamentos são muito reais, Roger, a Ruth dizendo, e podem facilmente nos localizar por aqui. Vindos da terra, facilmente, seguramente, quando podem nos localizar por aqui entre nós, os pensamentos chegam, e os nossos pensamentos também podem atingir as pessoas da Terra. Só que eles nunca percebem, e nós estamos pensando neles. Aí o Robert diz, ô Ruth, você se recorda que assim que a gente chegou por aqui, o quanto a gente discutiu essa noção pitoresca de seres angelicais que têm asa? Vai vindo. Estranha ideia, você não acha, Roger? Os artistas devem ter desejado saber como é que esses seres angelicais conseguiam circular pelas paragens da Terra. Usar pernas ia parecer muito mundano para os espíritos graduados, então eles devem poder se mover, não estão enraizados em lugar nenhum aqui para toda a eternidade. Essa ideia, essa linha de raciocínio levou algum gênio a inventar asas para os anjos, enormes asas, para todos os habitantes do mundo espiritual. Foi para o céu, vai ganhar asas. E ele diz ainda, eu acredito que até o próprio Satanás ficou dotado de um par de asas, já que era essencial que ele pudesse andar por todos os lugares. Por aí, e com conforto e rapidamente. Sabe por quê que os da religião falam? Porque ele anda por aí buscando a ruína das almas. E isso está expresso numa oração. O Roger não perdeu o fio da meada. Ai, eu devo imaginar que um grande rebanho de anjos faria. É um vento terrível quando eles estivessem deslocando. Então, a Ruth acha graça. Algum de vocês já viu um quadro de anjo ou de uma escultura deles? Principalmente que tem muito no cemitério, né? Então, o artista que faz aquele anjo do lado de alguém enterrado nunca tem um sorriso. Sempre aquela coisa, sorrir não é celestial. Tem que ficar muito sério o tempo inteiro. Ô, Roger, você não está feliz que as coisas sejam como são e não como poderiam ser se tivessem dado carta branca para alguns encarnados fazerem as coisas? E o Roger responde, olha, eu estou bem alegre pensando desse jeito.
Eu concordo com vocês. E aí, o Robert diz: Olha, você não precisa fazer nenhum esforço gigantesco para ir para lugar nenhum, velho amigo. Vamos começar. Somente pense firmemente que gostaria de estar, por exemplo, debaixo daquela árvore ali. Vai, vai agora. E claro que ele desapareceu da presença do Robert e da Ruth, como eles sabiam que aconteceria. E ele diz: E nós vimos o Roger lá embaixo da árvore, distante de nós, acenando. Nós acenamos em resposta e imediatamente nos reunimos a ele naquele arvoredo. Bem, 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 Roger, você desfrutou da sua viagem? E o menino deu risada. Mas não teve nada o que desfrutar. Num segundo eu estava lá, no próximo segundo já estava aqui, mas é maravilhoso. Não há como negar esse sentimento maravilhoso de independência que esse sistema dá. Como eu adoraria ter podido fazer isso lá na Terra, mas, meu Deus, eu teria amedrontado a mamãe toda a vida. Agora ele lembra da mãe do trabalho que deu. Aí Roger fala ao menino: Agora me ocorreu algo. Será que seria possível que eu me perdesse? Eu quero dizer, suponha que eu saio do contato de vocês dois, Robert e Ruth. O que aconteceria? Suponha num momento que você não pôde fazer a ligação com a sua mente, Roger. Olha a bronca. Pense, você tem a lembrança da nossa casa. E mesmo assim, ainda existe a ligação nos conectando entre nós três. De forma que, onde quer que nós três estivermos, ou na hora que você se achou perdido, pensasse em nós, você poderia vir a nós, mas na verdade não viria, porque nós iríamos socorrer você, ou enviaríamos alguém se não estivéssemos aqui no plano onde estamos agora, estivéssemos em trabalho. Lembre-se que Ruth e eu trabalhamos em lugares muito desagradáveis do mundo espiritual, mas você estaria sempre em contato conosco pela mente. E também existe a casa do Asa Brilhante, que você já conheceu, e ele cuidaria de você. E tem uma coisa a ser considerada. Apesar de que talvez a gente não tenha mencionado, é a impossibilidade de falhar a nossa memória. Aqui não. Só este fato já soluciona o seu problema de forma definitiva e por completo. Vocês veem, ele está raciocinando em termos humanos, a gente esquece, não sabe como faz para chegar em algum lugar, apanha para descobrir onde fica, e lá não. Não há esquecer algo. Não há esquecer alguém. Impossível. Memória plena. Claro que, quanto mais para baixo, nos planos mais para baixo, isso fica esvanecido, quanto mais para cima, mais amplo. Aí o rapaz questiona, oh, mas outra coisa, estou pensando, supondo que vocês queiram mudar de casa, como é que vocês levariam a mobília? Porque ele já viu que não tem trânsito, que não tem ruas e avenidas, assim, andando carros. Como é que vocês levariam a mobília? Aí a resposta vem: nós não teremos nenhuma dificuldade com a mudança se quisermos. Nós podemos mover toda a mobília de nossa casa com a maior facilidade e sem sentir dores pelo corpo depois disso. Nada demais. E sem espalhafato, quebras normais que aconteceriam entre os encarnados. Aliás, nós movemos a casa inteira
quando sentirmos que gostaríamos de viver em outra parte desses reinos. Uma vez escolhido o local onde ficaria a nossa casa, onde ficamos principalmente lá, pensando, e a casa viria, mas não. Quando a gente escolhe o local de uma casa, a gente fica o tempo inteiro, enquanto a gente está nesse reino, e não enjoamos dos nossos ambientes, porque sempre que há necessidade de mudanças de algum tipo, a coisa acontece. Grandes mudanças, pequenas mudanças. Aliás, Roger, nós acabamos de fazer uma reforma que a gente acompanhou em outra ocasião. E eles contam para o Roger, os nossos jardins sofreram total reorganização. Esses trechos que eu comento com vocês são muito resumidinhos. Eles descrevem como veio a equipe, como fez, troca de jardim inteira. Aqui é um tumulto e uma sujeira sem par. Mas eles lá foi uma ocupação encantadora, levada a cabo por verdadeiros artistas em horticultura e designs de jardins. Veja, mover nossas posses não é problema. Nós não precisamos de caminhões, nem de furgões. O mero esforço de uma pessoa pode mover a maior parte da mobília, uma pessoa. Porque todas as coisas, tudo neste mundo, estão dotadas de vida. Não há nenhuma coisa inerte, como eu já lhe falei. Se nós já poderíamos remover o conteúdo inteiro de nossa casa, ou de qualquer outra casa, não há a menor dificuldade para isso, eis a lição. Foi esse o trechinho a respeito das primeiras perguntas do Roger, e eu queria chamar a atenção de vocês. Com essas lições pequenas que a gente vai ouvindo deles, a gente já consegue medir a importância do controle da mente em direção daquilo que é harmonioso, daquilo que é amoroso e sábio. Porque aprendendo aqui que o nosso pensamento realiza, do outro lado, e com a velocidade de um pensamento, chegar lá vai ser muito prazeroso, dominando essas técnicas e atraindo para nós o que é amoroso, harmonioso e sábio. Cumpre a cada um de nós, então, e eu desejo o sucesso para todos nós nesse campo. Até a próxima!